Ok, Jorge, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Das limitações. A gente está conectando. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui logando, começando essa live. É um formato um pouco diferente aqui. Estamos ainda fazendo alguns pequenos ajustes. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Jorge Góes. Jorge, que é membro da nossa igreja, membro da Igreja Batista Adonai. Jorge, junto com a irmã Mercedes, está à frente da pastoral da negritude da nossa igreja. Jorge é um geógrafo, um grande pesquisador aí da área, e certamente trará contribuições fundamentais para o nosso diálogo sobre a situação da pandemia e sobre qual a postura e a decisão que a nossa igreja deve tomar diante desse tempo. Tá bom? Na nossa conversa, planejamos hoje ter aqui também a presença de Sinara e de Silvana, mas as duas estão com pequenas dificuldades aqui, e com fé em Deus conseguirão entrar, logar até o fim da live, certo? Mas não conseguindo, a gente entende que foi por conta dessa limitação. Sinara está chegando aqui. Pronto. Sinara, você nos ouve? Estamos ao vivo. Oi, só não estou conseguindo me ver. Não sei onde é que está a câmera, meu Deus. Ah, a câmera está aqui. Pronto. A gente está te vendo. Seu áudio chegou aqui até a mim. Pronto. Está me vendo aí? Pronto, estamos te vendo, sim. Seja muito bem-vinda. Tanto você quanto o Jorge. É uma felicidade termos aqui. Eu vim apresentando um pouco o Jorge. Quero falar também sobre a Sinara. A Sinara também é membro da Igreja Batista Adonai, é enfermeira, tem trabalhado com o discipulado com crianças e também, sempre que possível, tem servido a igreja com reflexões, né, sobre saúde, e também terá uma importante fala nessa live de hoje, a partir do olhar da saúde, né, sobre esse cenário da pandemia e esse cenário aí que estamos vivendo, tá bom? Então, nós vamos orar e depois nós vamos começar aí, né, a refletir. O Jorge tem alguns dados aí, alguns números importantes para contribuir com a reflexão, então nós ouviremos inicialmente o Jorge, depois ouviremos a Sinara, certo? Silvana chegando, estamos torcendo aqui para que ela também consiga, assim como Sinara, ela estava com algumas dificuldades,
Mas aí, Silvana chegando, aí ouviremos logo depois Silvana, certo? E por último, eu farei algumas considerações. Então, os irmãos e irmãs da nossa igreja que tiverem alguma dúvida, algo a questionar, podem escrever aqui nos comentários do chat ao vivo, que nós leremos e dialogaremos sobre essas dúvidas, tá bom? Peço aos irmãos e irmãs, desde já, a paciência e a consciência, né, de que estamos aqui todos à distância, cada um da sua casa, com recursos limitados, né? Não temos uma aparelhagem profissional para transmissão, para o streaming ao vivo, né? Então, algumas coisas acabam acontecendo aqui, né? Às vezes a internet oscila. Vocês perceberem agora, por exemplo, Sinara aqui caiu o sinal dela, daqui a pouco ela volta. Esse tipo de coisa nós estamos sujeitos aqui a acontecer, estamos tentando resolver tudo isso com todos os recursos e com toda a dedicação que nos cabe, mas às vezes esses recursos eles trazem por si só limitações, né? Então eu quero desde já contar com a paciência, a compreensão de todos e todas, tá bom? Sinara aí já voltou, graças a Deus. Tá? Vou contar aí com a paciência de todos e todas. Quero orar com vocês e logo depois, então, ouviremos a fala do Jorge. Bom, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa transmissão. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de refletirmos como igreja, Senhor, caminhos, pensarmos juntos, Senhor, caminhos de vida, caminhos de proteção comunitária, caminhos, Senhor Deus, de discernimento diante dessa realidade que estamos vivendo, Senhor, que é essa pandemia. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que essa live, toda essa conversa que teremos agora, nesse fim de tarde, início de noite, seja, Senhor Deus, uma bênção para nos ajudar, Senhor, a discernirmos caminhos, a desenvolvermos uma consciência comunitária de proteção, Senhor Deus, e discernirmos, Senhor Deus, à luz do Evangelho, caminhos de vida, caminhos de bênção e de paz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, abençoa, Senhor, a vida do Jorge, da Sinara, da Silvana, Senhor, que ainda está tentando logar. Abençoa também a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa transmissão. Pai bendito, que o Senhor alcance cada uma das famílias, Senhor Deus, que estão que estão participando dessa transmissão, Senhor Deus, com graça, com compreensão, com sabedoria. Pai, estas coisas nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Bem, o procedimento aqui agora será o seguinte: eu vou desligar o meu microfone e o de Sinara, e somente Jorge será logado na tela.
Jorge, desculpe interromper você aqui, mas acho que estamos tendo alguma dificuldade com o seu microfone. Tenta dar uma olhadinha aí, para ver se a gente consegue resolver. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você tenta resolver aí a questão do microfone, nós vamos inverter, vamos ouvir primeiro a Sinara, tá bom? Que aí você tem tempo para dar uma olhadinha aí no que houve no microfone. Sinara, você nos ouve? Sim. Pronto, então eu vou deixar você aqui agora na tela, até que a gente consiga resolver aí a questão do microfone do Jorge. Então a gente inverteu a ordem e aí você fala primeiro, tá bom? Fique à vontade, vou sair aqui para que você fique mais à vontade. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu queria falar um pouquinho, eu sei que a gente vem ouvindo já há meses falar sobre coronavírus, o que prevenir, o que não prevenir. Mas, para eu começar a falar, eu preciso contextualizar. Então, eu vou começar falando do que é esse coronavírus, né? Não que a mídia fica falando o tempo todo, mas de uma forma um pouquinho mais detalhada. Então, o coronavírus, ele nada mais é de que um vírus de uma família viral, que nem o vírus da gripe. O vírus da gripe ele tem uma família de grupos virais da gripe. São vários tipos, subtipos de grupo do vírus da gripe. O coronavírus também tem vários tipos de coronavírus, né? Por isso que esse coronavírus de agora é chamado de novo coronavírus, porque é um novo vírus do coronavírus. Desde os anos 1960 que a gente vem estudando esses vírus do coronavírus. Só que alguns desses vírus só afetam animais, né? E esse coronavírus, esse novo coronavírus, Covid-19, ele teve uma transformação e passou a afetar os humanos também, né? A gente ainda não tem exatamente o porquê que isso aconteceu, são estudos para definir como foi que isso aconteceu. Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso, é que houve essa transformação e ele veio afetar os seres humanos, né? Aí, como é que ele age? O que é que ele faz no nosso organismo? Ele entra, ele gosta de atacar nossas células, preferencialmente a do sistema respiratório. Né? Só que ele também pode afetar outras, como, por exemplo, a do intestino. Mas ele prefere a do sistema respiratório, porque é onde ele consegue se acoplar. Aí, o que é que ele faz? Quando esse vírus ele entra no nosso organismo, através das nossas mucosas, o que é mucosa? É essa pele que reveste a parte da nossa boca, que reveste a parte inteira do nariz, do olho, e outros locais também nós temos essas mucosas. E aí ele entra por ali e ele vai se alojar nessa célula. Aí o que é que ele faz? Ele chega, vamos dizer que entrou um vírus só, ele entrou nessa célula, ele começa a fazer essa célula trabalhar para ele, porque ele sozinho não consegue se replicar, consegue se multiplicar, precisa que a célula trabalhe para ele. Aí ele entra na célula, a célula começa a trabalhar para ele, produzir vários novos vírus, até que chega um momento em que a célula fica muito cheia, ela não consegue mais aguentar, explode, e esses vários vírus que foram produzidos vão sendo espalhados, né? E aí vão gerando outros e outros e outros. Por esse motivo é que a maior transmissão que acontece é por essas vias aéreas, que é quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente fala, porque nesse momento de falar, de tossir, de espirrar, a gente acaba expelindo, colocando para fora alguns desses vírus que estão lá, dentro dessa nossa parede respiratória, no nosso sistema respiratório. E aí ele vai se infectando o sistema respiratório. Geralmente, nosso sistema imunológico, ele começa a perceber, 3 a 4 dias, ele começa a mandar soldados para atacar esse vírus. Olha, tem uma coisa errada aqui e a gente precisa ver o que é. Então, primeiro ele vai descobrir o que é. Aí o sistema imunológico manda os soldadinhos iniciais para ver o que está acontecendo. E ele vendo o que está acontecendo,
ele começa a agir para tentar matar o vírus. Mas lembra que eu falei que o vírus está dentro da célula? Então, ele acaba tendo que matar essa célula que está com o vírus. E nesse processo, a gente vai ter os sintomas. E quais são esses sintomas? A gente vai ter a febre, a tosse, a dor de garganta. Algumas pessoas vão ter dores musculares. E como eu falei para vocês, ele pode também estar no intestino. Quando a gente faz o processo de engolir, alguns vírus que se encontram na garganta podem ir para o intestino e também ter diarreia. Então, a gente tem outros vários, alguns outros sintomas que algumas pessoas vão ter, outras não. Vai depender de pessoa para pessoa. Por que depende de pessoa para pessoa? Porque cada pessoa tem um sistema imunológico diferente da outra. Vai reagir de uma forma. O de uma pessoa pode estar forte, da outra não. Então, vai depender muito do sistema imunológico de cada um. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai, se a gente não, se o nosso sistema imunológico estiver fortalecido, enquanto esse vírus está ainda no início do nosso sistema respiratório, boca, nariz, garganta, esse sistema imunológico já vai matar ele ali mesmo e a gente vai ter sintomas leves, porque o nosso sistema imunológico conseguiu matar esse vírus logo. Só que mesmo que eu tenha esse sintoma leve, eu transmito. Mesmo que eu não tenha, que eu só espirre, eu só tenha tosse, eu só tenha febre, coisas leves, eu consigo que esse vírus saia de mim, através de minha saliva, e vá para outros locais. Aí, o que acontece se meu sistema imunológico não conseguir combater ele ali, ele vai descer para o meu pulmão. Chegando lá no pulmão, existe um processo inflamatório que essas células de defesa vão fazer para tentar matar o vírus. E nesse processo de inflamação é que acontece a pneumonia. E aí, dessa pneumonia que vai ocorrer os quadros mais graves, com a insuficiência respiratória, e aí precisar de UTI, etc. Né? E respiratório. Mas o que é que eu quero falar com tudo isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que a gente não vê o vírus e não consegue enxergar o momento que a gente está expelindo a saliva, às vezes. A gente fala e acha que não está, mas está expelindo saliva sim. E aí, essa saliva que eu estou expelindo pode cair em qualquer superfície que eu esteja passando. Por isso que ao você passar por um local que eu passei antes infectada, você não vai ver que o vírus está ali e você pode pegar com sua mão esse vírus. Aí você vai me dizer, mas se o vírus entra pela tecido da mão? Não, mas a sua mão infectada. Você pode colocar ela aonde o vírus entra, nariz, boca, olho. Por isso, a gente precisa lavar as mãos com frequência, porque as mãos é ela que a gente vai levar o vírus para dentro do nosso corpo, com as nossas mãos, colocando a mão no olho, a mão no nariz, a mão na boca. Aí vem a questão da lavagem das mãos que eu queria falar. Lavar as mãos, a gente precisa lavar a mão inteira. Vou usar aqui um álcool em gel para mostrar para vocês como é que vocês têm que lavar a mão. Da mesma forma que você lava a mão, você passa o álcool em gel. Você tem que passar na palma da mão. Você precisa passar entre os dedos. Pode ser nesse movimento ou nesse movimento, tanto faz. Tá? Precisa passar entre todos os dedos, inclusive o dedo polegar. E precisa passar no dorso da mão, ó, que é a parte de trás da mão. Tem que passar aqui também. Precisa passar dentro da unha. Pode você fazer isso, pode fazer isso aqui, pode fazer assim. Ó, tanto faz. O importante é que você faça com que suas unhas também se higienizem. E por último, você vai limpar o seu punho. É necessário fazer isso todas as vezes que você tocar em qualquer coisa. Que você não... Por exemplo, vamos dizer que você saiu na rua e você não podia lavar a mão naquele momento. Você precisa ter a consciência de que você não lavou essa mão. Portanto, você não pode botar essa mão no seu olho, na sua boca, no seu nariz.
Toda vez que você precisar colocar a mão em um desses locais, você tem que estar com a mão limpa. Você pode lavar com água e sabão ou pode passar álcool em gel. Por que que a água e sabão funciona tão bem quanto o vírus? Ele tem o vírus ao redor dele, tem uma camada que a gente chama de camada lipídica, que é uma camada de gordura. E aí o sabão, a água e o sabão, ele vai destruir essa camada de gordura do vírus, vai matar ele. Da mesma forma que acontece, o álcool também vai destruir. Então você precisa fazer isso todas as vezes que você estiver com a mão suja. Tocar em superfície provavelmente contaminada. Nós temos agora, gente, isso é uma prevenção. A gente ainda não tem um tratamento específico para coronavírus, né? Então, a gente, por enquanto, a gente tem que se cuidar, para se prevenir, porque tratamento específico não tem. O que o médico faz é tratar o sintoma. Se você tem febre, ele vai tratar a febre. Se tem a dor de garganta, trata a dor de garganta. Se está com falta de ar, ele vai tratar a falta de ar. Mas não tem um medicamento que vai matar o vírus, que vai te curar da Covid. Ainda não tem isso. Não existe ainda esse medicamento. Então, nós temos agora em estudo algumas vacinas, né? No Brasil, nós temos 4 vacinas que está em estudo, em fase de estudo. O que a vacina faz? A vacina entra no seu sistema, dentro do seu corpo, e vai mostrar para o seu sistema imunológico como é o vírus. Para quê? Para ele se preparar para quando o vírus verdadeiro vier, ele já ter anticorpos para esse vírus, já saber como se defender desse vírus. Então, a vacina vai fazer isso. Mas nós ainda não temos essa vacina. Estamos ainda em estudo para fazer essa vacina. Existe uma vacina russa que está com probabilidade de começar a ser disponibilizada em outubro, mas ainda não tem nada, ainda não está certo, ainda não é nada 100% seguro. Ainda estamos em fase de estudo para verificar se vai estar disponível a partir de outubro. A grande maioria das vacinas estão com previsão para dezembro, janeiro de 2021. Enquanto a gente não tem essa vacina, a gente não está 100% seguro. Mesmo que o governo diga que você pode ir onde você quiser ir, você não pode esquecer de forma alguma que você ainda não tem o anticorpo, você ainda não tem a possibilidade de matar o vírus. Então, você pode se infectar com esse vírus, ainda que o governo diga que você pode sair na rua. Não é que você vai ficar tranquilo para a vida inteira, mas o ideal é que, se você puder, você fique em casa, se cuide o máximo possível, não fique em locais cheios, em locais com proximidade menor que 1,5 metro de outra pessoa, que você evite os ônibus cheios, que você evite sair para shoppings, locais com muita gente. Por quê? Ainda estamos, para piorar a nossa situação, a gente está no inverno. No inverno, nosso sistema imunológico, no frio, ele costuma ficar um pouquinho mais debilitado. Então, a gente já não está num momento propício para o nosso sistema imunológico trabalhar bem. E aí, se a gente se expõe mais ainda, né, a gente pode pegar, além do corona, outras doenças como a gripe, dos vírus, né? E, inclusive, eu queria só aproveitar para tirar essas questões da fake news que o pessoal fica dizendo. Mas esses números não estão verdadeiros. Não morreu tanta gente assim por Covid, né? Morreu de outras coisas. Quer dizer a você, se quando o vírus entra no seu organismo e o seu sistema imunológico está trabalhando para matar o vírus, enquanto ele está ocupado com uma coisa, outras doenças oportunistas podem surgir. Bactérias gostam muito disso, de aproveitar um sistema que tá debilitado para causar outras doenças. Então, o seu corpo começa a receber ataques de outras coisas. Então, pode ser que a pessoa morreu por uma outra bactéria, não pelo Covid em si, mas morreu por essa bactéria porque o seu corpo estava fraco devido ao Covid. Fora que o Covid não ataca só o pulmão, ele ataca rins, ele ataca o sistema digestivo, e já tem estudos dizendo que ele ataca o cérebro e o coração também. Por que coração e rins? Porque ele vai
alguns desses vírus podem ir para a corrente sanguínea, e o coração é quem bombeia o sangue para o corpo inteiro, e o rim é quem filtra o sangue. Então, os dois ficam prejudicados se esse vírus chegar na corrente sanguínea. Então, mesmo que a pessoa não tenha morrido diretamente por Covid, ela morreu, a pessoa acha que não foi, porque foi rim, foi coração, mas pode ter sido, sim, atacado pelo vírus. Então, não fiquem achando que tudo é fake news, que estão inventando que tudo é Covid, né? Porque eu já ouvi muito isso, porque o médico só coloca no laudo que foi por Covid o óbito se tiver o exame comprovando que foi Covid. Se não tiver o exame comprovando, ele vai dizer suspeito e vai aguardar o resultado do exame para colocar se foi ou não foi por Covid. Enquanto não está confirmado, ele vai ser suspeito, tá? Aí eu queria falar também sobre os vírus, o uso da máscara. A gente não pode tocar na frente da máscara. A gente deve pegar a máscara somente pelo elástico. Pega ela pelo elástico, coloca na orelha. Na hora de tirar, também pega pelo elástico. Por quê? Porque a parte do tecido, ela pode já estar infectada, ela está suja. Você não pode, ou se não estiver ainda suja, com a sua mão suja, você pode sujar essa máscara. Então, o ideal é que você não toque no tecido da máscara, pegue apenas pelo elástico. Lembrando que a máscara de tecido que a gente usa no dia a dia pode ser utilizada por 2 a 3 horas. Se tiver úmida, a gente tem que trocar, né? Se tiver úmida. E mesmo com a máscara, você deve evitar o contato próximo de outra pessoa. Mesmo com a máscara, a gente deve manter o distanciamento de 1,5 metro de outra pessoa. Dentro de casa, você não precisa usar máscara se você não está infectado. Mas se você estiver infectado, você tem que usar máscara mesmo dentro da sua casa com seus familiares. Porque se eles não tiverem adoecido, eles podem pegar. Se você, dentro da sua casa, se você faz a comida, evite falar quando você está cozinhando. Evite ficar falando, ficar tossir na cabeça, porque pode contaminar também. O banheiro precisa ser lavado com frequência, porque, como eu falei que os vírus podem estar no intestino, pode sair nas fezes. A gente ainda não tem certeza se você pode ou não ser infectado pelas fezes. Né? E aí, para encerrar, eu queria falar. Sim, só para encerrar, quero lembrar que a vacina demora um pouco para ser feita, porque, igual ao vírus da gripe, existem algumas cepas. O que é cepa? É como se fossem vários tipos do mesmo vírus. No caso da Covid também tem isso. Então, eles precisam produzir a vacina que nos imunize de todas essas cepas. E pode ser que a gente tome uma vez só e fique imunizado para a vida toda, ou que a gente tem que tomar outras doses, ou que seja que nem o da gripe que a gente toma todo ano. Então, gente, o meu recado que eu tenho a dar é: não precisa de pressa para sair para a rua. Não precisa de pressa para você ir para os locais só porque foi liberado pelo governo. Cuide de você, cuide da sua família, porque tudo isso vai passar. Outras pandemias a gente já teve pelo mundo, já passou. Mas se a gente não se cuidar, a gente vai acabar ficando adoecido. E aí, como é que a gente tem que se cuidar? Eu falei que o sistema imunológico ele é o principal que vai combater essa doença, é o sistema imunológico. Como é que você vai fazer isso? Você vai se alimentar bem, ou seja, né, você está de quarentena em casa, vai comer chocolate e gordura. Vai comer, se quer comer um pouquinho, come. Mas tem fruta, verdura, comida saudável. Beba muita água, e durma. Mantenha pelo menos 8 horas de sono por dia. E uma coisa muito importante, procure fazer alguma coisa que você gosta, porque você não fique tão estressado por não estar fazendo como você pensa nada. Né? Então, se você fizer essas 3 coisas, se alimentar bem, dormir bem e evitar o estresse, seu sistema imunológico vai ficar fortalecido e vai ser muito mais fácil você combater a doença caso você venha adquirir.
Obrigada. Muito bom, muito bom. Quero agradecer aí a Sinara por essa contribuição aí tão importante a partir do olhar da saúde. Muito obrigado, Sinara, por essa contribuição. A conexão, os irmãos e irmãs estão percebendo que tá bem difícil, né? Aqui está chovendo um pouco, às vezes dá algumas pequenas oscilações, trava um pouco, mas eu conto também com a paciência dos irmãos e irmãs. Nós teremos aí um bloco de perguntas, então caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar algo para assinar, escreve aí que daqui a pouco a gente vai para o bloco de perguntas. Agora nós vamos ouvir o Jorge, certo? Vamos ouvir aqui o Jorge. Já está chegando aqui, está conectando. Estamos aqui na torcida para que agora o Jorge consiga conectar. Jorge, meu querido, nos diga aí, e agora? Ainda não tenho nem sua imagem, nem seu áudio. Jorge. Bem, acho que a conexão do Jorge caiu aqui. Bem, então enquanto o Jorge tenta entrar novamente, caso alguém tenha alguma pergunta para a Sinara, escreve aí, tá bom? Por favor, aqui nos comentários, no chat ao vivo. Podem escrever aqui que a gente vai ter acesso aqui às perguntas. Eu quero aproveitar também para falar um pouco sobre essa live. Eu anunciei que nós teríamos um determinado momento para discutirmos, enquanto igreja, a situação da possibilidade de retorno, né? Isso porque a Prefeitura de Salvador lançou um decreto, né, que inviabilizava a reunião, né, de igrejas evangélicas, né, a partir de determinada metragem, né, do templo, e nós decidimos seguir essa orientação e esse decreto, e agora a prefeitura lançou uma nova condicional, né, que tendo 75% de ocupação dos leitos, se iniciaria a fase 1 de retorno de algumas atividades, e isso inclui a abertura de templos, a reabertura de templos religiosos com 20% de ocupação, né, da área do templo e com distanciamento de 1,5 metro, né, entre as pessoas. Então, essas são algumas, né, das regras propostas aí pela prefeitura. Entretanto, dialogando com a liderança da igreja e ouvindo, inclusive, as pessoas que são especialistas, né, pessoas formadas em áreas aí muito específicas e que acabam somando com a reflexão, a liderança da igreja percebeu que ainda não é o tempo de nós retornarmos, então fizemos essa live para compartilhar estes pontos de vista, né, para que os irmãos e irmãs ficassem cientes, né, de quais são os nossos argumentos, o que é que nós estamos considerando diante dessa realidade. E aí, com a fala da Sinara, foi reforçado algo que é preciso lembrar constantemente, né? A pandemia não acabou e nós ainda não temos a vacina. Isso ficou muito, muito claro aí com a fala da Sinara, uma fala bastante importante, né, nos seus diversos aspectos. E por que é necessário lembrar esse fato óbvio?
porque alguns estão negando a obviedade, e isso muito nos preocupa, né? Lamentavelmente, para algumas pessoas, a pandemia acabou, né? Então, a gente tem ouvido discursos aí, como foi bem sinalizado pela Sinara, discursos que estão minimizando, né, a pandemia, e de repente, assim, tem gente que está achando que tudo já voltou ao normal, e não é bem por aí, certo? Não é bem por aí. Nós ainda estamos atravessando um tempo difícil, e é preciso lembrar que o templo de uma igreja é basicamente um salão fechado, com o ventilador recirculando aquele ar, né? O que torna aquele ambiente bastante arriscado, né? Bastante arriscado. E nós precisamos pensar muito, com muita cautela, sobre essa realidade. Dentro do decreto da prefeitura, nós nos encontramos com algumas limitações também diante de uma possibilidade de retorno. Está proibida a reunião com crianças, então o discipulado com crianças está proibido no templo. Pessoas acima de 60 anos, não é recomendado que estejam no templo porque são do grupo de risco, né? Outras pessoas com doenças respiratórias ou pessoas que estão contaminadas com Covid também estão proibidas de irem porque são grupo de risco, né? Além disso, a igreja ela precisa fazer uma adaptação, as pessoas precisam ter as suas mãos higienizadas com álcool em gel na entrada e na saída do culto. É terminantemente proibido qualquer tipo de comprimento que quebre a barreira, né, a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Então, nessas circunstâncias, os irmãos e irmãs indo ao templo não poderão se abraçar, apertar as mãos, isso será proibido. Então, percebam que é uma realidade demasiadamente complexa, né? Nós ainda não sabemos lidar com isso, é algo muito novo, né? Algo bastante complexo. Nós estamos aqui torcendo para que o Jorge consiga conectar novamente, porque justamente pela formação do Jorge lidar com a questão de dados, números, ele iria trazer aqui alguns números que são bastante alarmantes, né, para nós refletirmos diante da realidade de Salvador. Então, é preciso que a gente tenha cautela, cuidado, certo? Diante dessa realidade, e é por isso que a liderança da igreja está julgando aguardar um pouco mais, né? Até percebermos minimamente que tivemos uma ocupação de 50% dos leitos, né? Embora a prefeitura já tenha permitido o início da fase 1 a partir de 75% dos leitos, mas não é prudente, ao nosso ver, retornarmos antes de pelo menos termos 50% dos leitos livres, né? E de observarmos um pouco como é que está sendo esse processo de reabertura do comércio, né? Porque em algumas cidades tem sido visto aí que o processo de reabertura do comércio e reabertura de templos tem feito com que alguns números, algumas estatísticas voltem a crescer. Então, é preciso que a gente não tenha pressa, porque a nossa afobação pode nos colocar mais ainda em vulnerabilidade e nós virarmos, infelizmente, estatística de contaminação. E não é isso que nós queremos, certo? Não é isso que nós queremos. É importante que você, meu irmão, minha irmã, tenha a plena consciência de que a liderança da igreja deseja
profundamente retornarmos o culto no templo. Mas nós temos a prudência e a defesa da vida acima da nossa ansiedade. Queremos muito retornar. É importante que você tenha isso em sua consciência. Ninguém está fugindo, certo? Inclusive, dá mais trabalho fazer o culto online, né? É uma tecnologia limitada e que exige de nós uma série de esforços, limitações, recursos e tudo mais. Dá uma grande trabalheira, né? Inclusive porque entre nós não temos nenhum profissional da área tecnológica no que diz respeito à transmissão de vídeo, nada disso, não temos, né? Então, tudo que está sendo feito com um aprendizado, dialogando com amigos e amigas que sabem um pouco e partilharam esse pouco que sabem, ou assistindo algum tutorial gratuito, e todas as ferramentas que nós usamos são ferramentas inteiramente gratuitas, porque diante das condições financeiras da nossa igreja, não temos condição de pagar nenhum trabalho profissional de transmissão, né, de vídeo. Então, diante dessas realidades, nós também estamos incomodados e queremos o retorno das atividades no templo. Mas, nas atuais circunstâncias, não nos é possível, né, ainda, até que tenhamos um cenário um pouco melhor. Bem, o Jorge está aqui conectando novamente. Jorge, me diz aí agora. Você voltou? Pronto. Pronto. Jorge, eu toquei? Então, vou falar com mais propriedade, vou sair aqui para que a gente possa ouvir melhor o Jorge. E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde. E atual. Eles alimentam os animais. Devido ao processo de fome na década de 50, 60, o governo autorizou a alimentação desses tipos de animais. Ou seja, eles alimentam cobra, civeta, pangolim, cachorro, raposa, tudo isso é vendido normalmente nos mercados de carne. Mas como é que se descobriu que o Covid-19 ele é de origem animal? Um determinado dia, no pronto-socorro, 42 pessoas deram entrada na emergência, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, vários desse mercado. E 7 tiveram contato com as pessoas que trabalhavam no mercado. Mas como é que a comunidade médica chegou nesse... como é que a comunidade médica chegou nesse veredito? Porque as pessoas deram entrada apresentando sintomas muito rápidos, evoluindo para a pneumonia. Então, foi necessário que se estudasse o que estava acontecendo e, além desses estudos, para descobrir que aquilo não era uma gripe normal. Né? E, no dia 1º de... Exatamente. No dia 1º de dezembro, foi quando essas pessoas deram entrada. E no dia 31 de dezembro, descobrimos que era um vírus da família do coronavírus. Né? Ou seja, no mercado de animais silvestres,
há uma hipótese de que esse vírus tenha sofrido uma mutação que pode ser transmitido para o ser humano. Mas como é que esse vírus saiu da China, chegou aqui em Salvador, chegou de 417 municípios que tem no estado da Bahia, só 9 não foram atingidos, através da grande circulação de pessoas, da migração e migração. Desde o tempo da Bíblia, do tempo de Moisés, as pessoas têm a necessidade de locomover, né? Por motivo de fome, turismo, fugindo da guerra, buscando melhores oportunidades de emprego. Então, como o maior contágio do Covid-19 se deu em um período assintomático, que é chamado de Covid, porque eu estou descobrindo em dezembro de 2019, está na fase assintomática, tivemos um período muito complicado, que foi o final de ano. Né? As pessoas viajam a turismo, viajam a negócio, devemos lembrar que a China é a segunda maior economia do mundo e tem a maior população do mundo. Então, esse movimento migratório é o maior movimento migratório do mundo. Embora a data do Ano Novo Chinês é diferente do nosso calendário, todo segue o calendário budista, pessoas viajavam, né? Para turismo, trabalho, então pessoas saíram da Ásia, foram para a Oceania, foram para a Europa, e o vírus começou a circular com as pessoas, porque não temos remédio ainda para combater o vírus, como a senhora passou a ver, as vacinas estão em fase de teste, e as pessoas se tornaram o maior vetor transmissor do vírus. Enquanto o Aedes, que é um mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika, chikungunya, cachorro e gato, que a gente chama de raiva, o Covid-19 hoje, o maior transmissor dele é o ser humano. Então, a transmissão do Covid-19, ela está relacionada com a circulação de pessoas pelo mundo. Né? Você tem hoje transportes eficientes, você tem pessoas circulando, e até então não sabia como era ter esse contato. Então, até se descobrir que era o vírus da classe do coronavírus, as pessoas circulavam. Saíram da China, foram para a Europa, foram para a Itália, França, Espanha, né, presenciando que os países europeus passaram primeiro por esse processo de contaminação, de mortes diárias, ultrapassando 1.000 mortes por dia, na maioria dos países que atingiram o ápice da curva, é uma projeção que é feita pelos órgãos planejadores. Em algum momento ia chegar no Brasil. Né? Então, o surto se tornou uma pandemia porque saiu do estado de origem e foi sendo distribuído todo mundo. Então, em algum momento, isso ia chegar aqui no Brasil, ia chegar em Salvador. Mas o problema é que não houve um plano de enfrentamento a todo nível. O Covid-19, ou seja, não foram instaladas barreiras sanitárias nos aeroportos, não foram testadas as temperaturas, as pessoas não foram testadas. Então, enquanto se preocupava só com a China, pessoas que estavam na Itália, pessoas que estavam na Espanha, pessoas que estavam na França, pessoas que estavam nos Estados Unidos, foram viajando para o Brasil. Chegavam e saíam por alguma necessidade. Então, no dia 1º de dezembro, foi descoberto esse surto. No dia 31, já tinha ciência de que o Covid-19 era um vírus de origem animal, que não foi criado em laboratório, e que tinha uma transmissão através da proximidade das pessoas. Saliva, secreções e outros meios que nós já conhecemos. No Brasil, o primeiro caso catalogado foi exatamente no dia 26 de fevereiro de 2020. Ou seja, um turista, um brasileiro estava na Itália. Na Bahia, foi na cidade inteira de Santana, no dia 6 de março. Uma turista veio da Itália. Em Salvador, foi no dia 13 de março. Ou seja, uma pessoa veio da Espanha. E com ela veio trazendo esses vírus. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós vivemos um Brasil que está entre as 15 maiores economias do mundo,
Mas o Brasil é um país muito desigual, né? Isso foi também não ser indicado. Hoje o Brasil só não ganha dos Estados Unidos no número de casos. Embora tenha uma grande quantidade de recuperados, o vírus não atingiu ainda a curva para poder reduzir os casos. Então, diariamente, são, em média aqui na Bahia, o resultado da estimação do governo, 4 mil novos casos que são confirmados. O Brasil hoje tem 2.817.473 casos. E, até o último momento que eu fiz a pesquisa do número de mortes, são 96.326 vidas perdidas. Porque o Brasil e os Estados Unidos, infelizmente, não levou a sério o que estava acontecendo. Hoje, a melhor maneira de se barrar a transmissão do vírus é impedindo a circulação das pessoas. Como é que você vai impedir a circulação das pessoas? Determinando o lockdown, que é o fechamento total do comércio não essencial, só deixando funcionar o comércio essencial. Se for necessário, toque de recolher. E o que é que fica em questão? Automaticamente, as pequenas e médias empresas devem ser assistidas pelo governo, de que forma? Com auxílios financeiros, para que essas empresas tenham condição de manter o comércio fechado. E auxiliando os funcionários, com os funcionários da população, com o próprio auxílio, já que temos um país que é cheio na área da economia do mundo. Se tratando da Bahia, a Bahia tem 175 mil casos, 175.389. Em Salvador, ela concentra 57.582 novos casos, com 1.416 mortes, né? Pessoas que perderam suas vidas na batalha para o coronavírus. Existem 6 tipos de circulação, 6 tipos de vírus, devido à proteção de circulação no Brasil. Ou seja, as pessoas podem se contrair de uma forma menos grave e podem se contrair com o vírus mais letal. E se tratando de nossa característica física da cidade, se tratando da característica do domicílio, da quantidade de pessoas que moram nesses domicílios, é importante que nós possamos ter a consciência de que em casa, só sair de casa se houver necessidade. Porque Salvador, ela tem exatamente 1.400 leitos hospitalares, divididos entre os leitos de UTI e os leitos de enfermaria. Mas o que está acontecendo hoje, a situação do momento? Descontrolada na cidade do interior. E em todas as cidades, ela tem condição de manter esses pacientes internados em sua cidade, ou seja, por quantidade de leitos, por estruturas mesmo. Então, automaticamente, se houver casos piorando, essas pessoas vão ser transferidas para cidades que tenham melhor recurso, melhor infraestrutura para poder tratar desse vírus. Até o momento, a única coisa que foi feita no Brasil é que pessoas hospitais estão porque não tem um plano nacional, um plano único de combate ao vírus. Né? O que é que vai ser feito para poder abaixar o número de novos casos? Isso não existe aqui no Brasil ainda, não existe. O presidente diz que tem uma determinação, os governadores têm uma segunda determinação, os prefeitos têm uma terceira determinação, ou seja, nem todos conseguem estabelecer
um diálogo para poder combater esse vírus. Então, pessoas que estão desempregadas estão viajando para suas cidades de origem. E com elas, muitas cidades estão tendo um grande aumento no número de novos casos. São João mesmo, várias cidades do interior triplicaram os novos casos. As pessoas viajaram doentes e acabaram contaminando pessoas que não estavam doentes. Então, essa lógica, o movimento migratório hoje, é realmente responsável por transmitir os novos vírus. Se tratando de Salvador, temos a população, temos a cidade que ultrapassa os 2 milhões e 500 mil habitantes, nós só temos 1.400 leitos oferecidos pelo SUS. A abertura do comércio hoje, a administração determinada pelo prefeito, tem sido um grande problema, porque os casos não são reduzidos. O que está acontecendo hoje? Ele está comprando novos respiradores para abrir novos leitos de UTI para poder baixar a taxa de contaminados. Considerando que, para reabrir os shoppings, na semana de reabertura dos shoppings, foram comprados 60 respiradores. Agora, para a segunda etapa, já chegou, estamos posicionados, 50 por 60, vai chegar. Então, isso vai baixando a quantidade de internados. Só que não é baixar a taxa de internados, eles estão aumentando a quantidade de UTIs para poder abrir o comércio. Só que hoje, nós temos um grande problema que pode acontecer no sistema de saúde entrar em colapso, porque é recomendado que as pessoas fiquem em casa, né? O Comitê Científico da Educação na Creche, composto por médicos e cientistas sérios, vem orientando que cidades como Salvador, Itabuna, Feira de Santana, Juazeiro, Barreira, determinem o lockdown total. O lockdown, o uso de vida na cidade, principalmente no comércio. Porque, diariamente, são na média de 1.000 mortes no Brasil. Na Bahia, temos uma média de entre 50 e 60 novas mortes. E a única maneira hoje de se combater o vírus é impedindo essa circulação das pessoas, como presenciamos aqui em Cajazeiras, na famosa Rota da Colina. O que acontece ali não pode estar acontecendo, porque as pessoas se deslocam, se contaminam, e no percurso de sua casa, pega ônibus, que é um ambiente muito nocivo, muito vulnerável. As pessoas descem, passam por vizinhos, vão para casa, e um exemplo claro, se tiver uma pessoa assintomática, se tiver 10 pessoas dentro de uma casa, essas pessoas podem ficar contaminadas. Ou seja, é necessário que a conscientização de só sair de casa se houver necessidade. É necessário que o governo, tanto federal como estadual, dê subsídios para os municípios. Ou seja, prolongue o pagamento de benefícios para que as pessoas possam ficar e possam fechar os comércios não essenciais para frear as taxas de contaminação, de novas contaminações, e possa, de fato, ter um plano único, um plano emergencial. Porque, volto a insistir novamente, o Brasil, alguns governantes, não estão levando a sério a Covid-19. Só que nem todos têm a condição, nem a população tem a condição financeira de plano de saúde. Alguns estados conseguem isolar as pessoas de baixa renda em alguns alojamentos específicos, para que não contaminem outras pessoas. Então, diante de todos esses dados, eu posso dizer a vocês, a Covid-19 é um vírus letal, é um vírus de alta transmissão, é um vírus
escolhe classe social, não escolhe bairro, não escolhe a etnia, e é o vírus que mata a coisa do social. Infelizmente, o Brasil vem batendo recordes negativos por conta dessa falta de planejamento lá atrás, ou seja, em dezembro, foi o primeiro caso confirmado na China. Em fevereiro, começou no Brasil, São Paulo. Então, hoje, o bairro de Pernambuco, ele concentra a maior taxa de infectados é um bairro é um bairro popular, é um bairro que tem uma morfologia urbana muito complexa, como uma noeira do bairro da cidade de Salvador. E a taxa de transmissão nessas localidades são elevadíssimas. Por quê? Pela proximidade da vizinhança e tem muito comércio, está pegando muito lotado, está em uma feira, está em muita gente. Então, por tudo isso, nós temos que ter a consciência de que o vírus começou por pessoas que tinham condição financeira melhor do que a classe média e foram transportando esse vírus para as pessoas e para os funcionários. Esses funcionários, infelizmente, foram transportando o vírus em caminho para seus lares. Se tratamos de Salvador, embora ainda não estamos em situação de controle, só o bairro de Cajazeira são 2.720 infectados, claro. Então, dessas 2.720, nem todos foram testados. Ou seja, não foi feito o teste em massa para ver se estão morando no país. Pessoas tiveram só o diagnóstico clínico. Então, esse número de 57.532 pessoas infectadas aqui na cidade de Salvador, esse número pode ser 2 vezes maior. As pessoas podem não ter sentido sintomas de pessoas sentindo sintomas, mas tiveram dificuldade de realizar exames, já que a prefeitura foi disponibilizando 150 novos exames por dia. Onde ela está fazendo as ações de prevenção de contágio. Então, eu posso dizer, a vacina está em fase de teste. Laboratórios dos Estados Unidos, da Europa, laboratórios da Rússia, da China, estão produzindo vacinas, estão em fase de teste. Infelizmente, 2 vacinas que foram testadas pela Pfizer e por outro laboratório já foi toda comprada pelos Estados Unidos. Então, só vai haver segurança, de fato, quando houver a redução da taxa de mortes, a redução da taxa de novos infectados, e quando houver vacina, cujo tratamento é sintomático. E com a perspectiva de uma segunda onda de novas contaminações, porque a doença está tomando proporções imagináveis, o que é pessoas indo para o interior. O povo interior não tem condição de manter pessoas internadas, vai procurar serviços melhores, então nós temos necessidade de passar por uma segunda onda. Então, gente, pedimos a vocês, agora na de povo, sabemos que é complicado esse novo normal, não poder abraçar, não poder ir na casa de um amigo, na casa de um familiar, ou se for, se houver necessidade de tomar todas as medidas de segurança, todos os protocolos, é necessário que as pessoas, no momento, a única segurança é evitar essa grande circulação e evitar as aglomerações. Pois não temos vacina ainda, que são testes que estão havendo, mas as vacinas já mostraram resultados positivos. Então, é necessário que haja uma nova conscientização de que está por poder público de testar as pessoas em massa para saber o panorama geral do que está acontecendo
o lockdown, que é impedir, fechamento do comércio, impedir a circulação das pessoas e pedir que vocês tomem cuidado, escutem o que a comunidade científica está falando, o que os ministros estão falando, e possam ficar. Pois, no momento, a única maneira de se preservar as pessoas que nos gostamos é ficando em casa, só se isso for necessidade. Então, só vamos conseguir abaixar essa taxa de novos casos e, consequentemente, a taxa de mortes está elevada se as pessoas ficarem em casa. Ou seja, em 5 meses, o Covid-19 já matou mais do que pessoas fora do Brasil, o país, no mundo, se mata mais do que uma guerra. E essa guerra biológica está sendo muito difícil de combater, porque tem que haver conscientização das pessoas e obedecer os protocolos de segurança, os protocolos de higiene, os protocolos de circulação. Então, sempre que vocês puderem, esse sentido, tome consciência de que o melhor remédio hoje é evitar aglomerações em casa. O prefeito vem tomando atitude de equivocadas, porque ele não está fazendo o que deve ser feito, que é incentivar esse fechamento do comércio, tentar prestar auxílio junto com o governo do Estado e manter as pessoas em casa. Ou seja, está comprando novos respiradores para abrir novos dois. Então, não está havendo uma taxa de redução no número de novos infectados. Então, a mensagem que eu posso trazer para vocês hoje é essa, que o vírus, ele se desenvolve como um fio contaminado. Ou seja, saiu da China já vem em uma proporção mundial, praticamente todos os países têm, ou tiveram casos. Salvador, de 417 municípios, praticamente 408, 409 já tiveram pelo menos um caso, né? E é necessário que as pessoas tomem consciência desse caso. Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer a vocês. Evite essa circulação e fique em casa. Estou chegando aqui. Pronto. Voltei. E se tiver dúvida, se tiver uma dúvida que queira tirar, alguma pergunta que quiser fazer, o chat está disponível. Para sua Israel está aí, perguntas que tiver com as dúvidas. E, para o momento, a nossa única solução é evitar novas aglomerações, evitar circulações desnecessárias e, né? Maravilha. Quero mais uma vez aí agradecer ao Jorge, a Sinara. Vou adicionar a Sinara aqui na tela também. Pronto, Sinara, você está aqui com a gente também. Bom, meus irmãos e irmãs, Silvana realmente não conseguiu conectar aqui novamente com a gente, então a nossa live será aqui apenas com estas falas, mas está aberto aí para as perguntas, né? Os irmãos e irmãs ouviram aí a fala da Sinara e do Jorge, e aí nós, enquanto igreja, estamos discernindo, né, de que não é prudente um retorno antes de vermos aí minimamente 50% dos leitos ocupados, certo? Então não é prudente que a gente volte aí antes disso, certo? E precisamos ainda discernir um pouco mais esse cenário, né, que está aí nos cercando, tá bom? Então é preciso ainda bastante prudência. Quando tivermos aí as notícias de 50% da ocupação dos leitos, tivemos notícias aí de um cenário
que realmente esteja melhorando e não apenas sendo provocado, né, uma melhora no sentido de apenas comprar mais respiradores, mas os números de contaminação não diminuírem de fato significativamente, como bem sinalizou o Jorge. Enquanto não vermos isso, não é prudente nós pensarmos ainda no retorno. É preciso que os irmãos e irmãs, então, tenham paciência nesse sentido, para que a gente consiga construir um retorno possível e prudente, né? É preciso também lembrar aos irmãos e irmãs que essa nossa possibilidade de retorno, né, como ela não inclui um retorno de 100%, né, da igreja, não permitirá uma lotação plena, né, não permitirá lotação. Então, nós precisaremos, paralelamente a um retorno futuro, continuarmos com as nossas transmissões online, certo? E ainda não sabemos exatamente como será isso, né? Não sabemos exatamente como é esse processo. Então, o que é importante que os irmãos e irmãs saiam daqui dessa live tendo em mente. Ainda não vamos retornar. A igreja está estudando, a liderança da igreja está estudando a forma mais segura possível de um retorno e o momento mais seguro possível de um retorno, certo? E isso ainda precisa ser observado com o tempo. Existe também ainda um outro quesito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs, mas deixa só eu reforçar. Está aberto aí para quem tiver alguma dúvida, quiser escrever aí, tá bom? Escreve aí as dúvidas, compartilha aqui, tá bom? Temos aqui nos comentários alguns elogios aí ao Jorge e a Sinara, certo? Parabéns aí a vocês. Tá bom? Alguns comentários aí. Tá bom? Mas está aberto aí também para os irmãos e irmãs que queiram compartilhar alguma dúvida, né? Algum comentário, algo assim que possa somar, né? Ou algo que queiram aprender. Então, por favor, escrevem aí, tá bom? Se estiver dentro do alcance aí da Sinara, do Jorge ou do meu alcance, será um prazer nós contribuirmos com a reflexão. Mas o outro e último aspecto que eu quero compartilhar, enquanto aguardamos aí as dúvidas serem digitadas aqui no chat ao vivo, é a respeito da nossa estrutura do templo. Os irmãos e irmãs sabem da história da nossa igreja, é uma igreja com poucos recursos, numa comunidade periférica, né? Não temos ricos em nossa comunidade, ricos financeiramente, somos ricos da graça de Deus, mas financeiramente não somos ricos. E, nesse sentido, todas as ações da nossa igreja, desde a construção até as compras de som, de cadeiras, tudo na nossa igreja é sempre movido com luta, com fé, com doação, com esforço, né, com lágrimas, com trabalho duro. E aí o que acontece? A nossa igreja conseguiu construir o templo, conseguimos bater a laje, mas na época não tivemos recursos para fazer a cobertura, né? E isso fez com que nós estivéssemos com a cobertura vulnerável ao sol e à chuva, né? E isso nos gerou algumas complicações, né? A laje passou a ter goteiras, né? Passou a molhar, né? Com chuva e tal. E isso gerou uma situação que todos os irmãos e irmãs, todos que foram lá no templo, viram, presenciaram, uma situação bastante difícil, assim, né? Desconfortável. Você ter de estar no meio do culto se esquivando de uma goteira, né, de uma gota ou outra. Então, foi uma situação, assim, num todo, bastante complexa, certo? Então, eu gostaria que os irmãos e irmãs ficassem atentos a isso, que é o seguinte: nós convidamos, né, um perito para analisar a nossa situação da laje, e a laje ela precisa de alguns reparos antes do nosso retorno. Esses reparos não são
nenhum risco estrutural, então se alguém tinha medo disso aí, não há risco de desabamento, nada disso, mas é preciso que sejam feitos reparos, certo? Então, esses reparos eles também precisam ser feitos antes do nosso retorno, tá bom? Então, no nosso grupo de WhatsApp, eu conversarei com os irmãos no que diz respeito aos orçamentos do que será preciso para esses reparos, né? Porque nós precisaremos fazer esses reparos também antes da possibilidade de retorno. É possível que seja concomitante ao período em que a ocupação dos leitos também diminua, né? Então, como de qualquer maneira nós temos de aguardar, é possível que esses reparos aí coincidam com esse período, certo? Mas para nós, enquanto Igreja Batista Adonai, será preciso aguardarmos esses dois processos: o processo de reparo na nossa construção e o processo de aguardarmos uma maior desocupação, né, de leitos. Nós precisamos ver aí pelo menos 50% dos leitos livres, tá bom? Então, a nossa live, ela vai ficando por aqui. Eu estou aguardando ainda aqui algum comentário, mas não chegou, certo? Em relação a dúvidas, perguntas, algo assim do tipo. Tem aqui muitos elogios aqui. Quero agradecer a todos e todas que participaram. Essa transmissão ela vai permanecer aqui no YouTube, certo? Então o link poderá ser partilhado. E individualmente, tanto eu quanto a Sinara e o Jorge estamos aí disponíveis, né, acessíveis para outros esclarecimentos, caso alguém esteja com alguma dúvida, certo? Dentro do que nos for possível, sempre será possível somar, né, partilhar tudo que conhecemos. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos e todas, agradecer ao Jorge, a Sinara por essa participação. Silvana também se preparou assim com muita alegria, mas infelizmente aí tivemos esse contratempo. Mas também quero agradecer a Silvana porque houve um preparo, né? Apesar de termos esse contratempo aqui, ela não poder estar aqui ao vivo, mas houve uma preparação, né? E eu quero agradecer a ela por essa dedicação, mas infelizmente tivemos aí esse contratempo. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa transmissão. Olha aí os comentários, o pessoal aqui elogiando. Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado aí pela participação. Vamos orar e vamos então seguir adiante. Nós veremos no domingo, na nossa live, mais uma vez, cultuando ao Senhor. No que diz respeito à entrega dos alimentos, irmãos sabem que nós abençoamos algumas famílias, né, com a cesta. Então, a entrega dos alimentos será no sábado pela manhã, às 10 horas, certo? Ficarei lá das 10 a meio-dia, certo? Então, de 10 horas até meio-dia, estaremos lá na igreja. Então, você, meu irmão, minha irmã, que puder, contribua, certo? No mês passado, nós fizemos um apelo para que os irmãos e irmãs ajudassem, quem pudesse dar um pouco mais, não precisa ser muito, mas 1 quilo a mais, né, ou um elemento a mais que você dá, ajuda a cobrir a ausência de alguns outros elementos por conta de alguns irmãos, né, que já não estão mais contribuindo, enfim. Então, se você puder, meu irmão, minha irmã, nesse mês, mais uma vez, contribuir, né? No mês passado, eu fiz esse apelo e a gente, para a honra e glória do Senhor, conseguiu montar mais uma cesta. O apelo era para a gente conseguir organizar, atender as cestas que nós abraçamos e para a honra e glória do Senhor Jesus, e graças também à solidariedade dos irmãos, à prontidão dos irmãos e irmãs em aceitarem, né, o meu apelo, nós acabamos não apenas preenchendo as cestas que nós nos comprometemos em ajudar, mas também conseguimos montar uma cesta extra que abençoou uma outra família. Né? Então, conto mais uma vez com a compreensão, solidariedade, ânimo, força dos irmãos
irmãos e irmãs aí, o amor dos irmãos e irmãs em abraçarem essa obra e auxiliarem. Estarei na igreja, como sempre, os cuidados permanecem os mesmos, aqueles que forem, evitem aglomeração. Se você mora perto de alguém aí que é da igreja, oferece trazer, né? Os mais jovens aí, inclusive, ofereçam, né? Passa lá na casa de alguma idosa, pega o alimento e traz, né? Para que o número de pessoas que venham até a igreja seja o menor possível. Então, faz aí esse esforço para a gente conseguir isso, sábado pela manhã, das 10 às 12. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse encontro, por esse momento aqui, Senhor, de aprendizado. Queremos te pedir, ó Deus, que no nome de Jesus o teu Espírito abençoe os teus filhos e filhas, Senhor Deus, de uma maneira especial, que o Senhor abençoe a vida de Sinara, a vida de Jorge, também a vida de Silvana, Senhor Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a capacitá-los, a, Senhor, derramar sobre eles abundante graça, Senhor Deus. Muito obrigado pela participação dos teus filhos aqui nessa live, pela preparação, Senhor, prévia. Senhor, te agradecemos, inclusive, por Silvana, Senhor, que infelizmente teve esse contratempo, mas que também se preparou para essa live. Muito obrigado, Senhor Deus, pela dedicação dos seus filhos e filhas, que têm se doado com amor, né, pela tua igreja, para abençoar a vida dos irmãos e irmãs. Rogamos a ti, Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abençoe a nossa igreja, nos ajudando, Senhor, a lidarmos com esse tempo da forma mais prudente possível, Senhor. Continua, Pai, a nos ajudar a discernir caminhos e a encontrarmos, Senhor Deus, a solução mais sábia diante desses tempos. Senhor, graças te damos pelos recursos, Senhor Deus, pelas pessoas que tiveram acesso, Senhor Deus, a informações, a estudo, e que estão partilhando com tanto amor, Senhor Deus, com todos nós da nossa igreja. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus, porque isso também é capacitação do Senhor para esse tempo em que precisamos, Senhor, discernir em meio, Senhor Deus, a um tempo tão difícil. Graças te damos, Senhor Deus, por esses recursos, por essas pessoas, ó Deus, que têm partilhado, Senhor, tudo que são e tudo que têm. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, a ser conosco, continua a nos sustentar debaixo de tuas asas. Essas coisas, Senhor, nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Paz seja com todos e todas. Um grande abraço. Bye, bye. Jorge e Sinara, se quiserem ainda partilhar aí alguma palavra aí, final, fiquem à vontade. Agradecer pela oportunidade de estar trazendo informação para os irmãos, né? Espero que tenha ajudado com alguma dúvida e reforçar, né? Fique em casa, é importante no momento. Proteja quem vocês gostem, fique em casa e cuidado com as notícias falsas, né? É o segundo que dá esse. Mas muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Sinara, eu tô com um pouco de dificuldade de te ouvir. Eu continuo, Sinara, aqui sem conseguir ouvir. Vou pedir licença a você, Sinara, para nós encerrarmos, porque não sabemos ainda como resolver, e eram apenas as palavras finais. Obrigado, desculpe por esse contratempo aí. Um abraço a todos e todas. Bye, bye.
Luna também está participando aqui da live. Bye, bye. Tchau, tchau. Deus abençoe.